Entendam por que o treinador Dorival Júnior calou a mídia e ainda por cima entrou para a história do Corinthians após vencer o Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E ainda falando sobre a vitória no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, autor do gol do Timão no Mineirão, o atacante Memphis surpreendeu a todos ainda na beira do gramado. E para o jogo da volta contra o Cruzeiro, domingo na Neoquímica Arena, o Timão acabou ganhando uma grande preocupação. O atacante Yuri Alberto deixou o jogo no segundo tempo, sentindo dores novamente na região do adutor. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre preocupação para o treinador Dorival Júnior para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que será domingo na Neoquímica Arena. O atacante Yuri Alberto voltou a sentir dores na região do adutor e é dúvida para o jogo que pode levar o Timão para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil para o Corinthians acabou trazendo um certo alívio e absolutamente que uma vantagem para o jogo da volta. Corinthians foi até Belo Horizonte na noite da quarta-feira, dia 10 de dezembro, um jogo em que muitos diziam que o Corinthians poderia sair do Mineirão até já desclassificado. Não foi nada do que aconteceu. Vencemos por 1-0, gol do Memphis e levamos, como eu disse, agora temos uma vantagem para o jogo da volta. Corinthians tinha algumas dúvidas para esse jogo, esse primeiro jogo. Rodrigo Garro, Yuri Alberto e o volante Ranielli. O Rodrigo Garro ficou no banco de reservas, o Yuri Alberto foi titular e o Ranielli não participou. O Garro entrou no segundo tempo e o Yuri Alberto deixou o jogo no segundo tempo, aproximadamente com 20 minutos do segundo tempo. Ele que deu assistência para o gol do Memphis, caiu no gramado e deixou a partida novamente sentindo dores na região do adutor da perna esquerda. Devido a isso, o jogador já se tornou dúvida para o jogo da volta. Corinthians que vai começar os trabalhos visando o jogo da volta já nesta quinta-feira, dia 11 de dezembro. Aí teremos trabalhos na sexta-feira, dia 12, no sábado, dia 13, o Corinthians encerra a preparação. Então, poucos dias para a recuperação do Yuri Alberto. Até o momento, o que sabemos é que ele é dúvida e, de repente, exames poderão detectar qual a gravidade do problema que o jogador tem dessa vez. Minha opinião quanto ao Yuri Alberto ser dúvida para o jogo de domingo é a seguinte. Eu falei para vocês que a presença do Yuri Alberto no primeiro jogo seria muito importante pelo significado ofensivo dele. Por mais que ele não esteja na sua melhor fase, é um jogador que sempre acaba causando uma preocupação a mais nos adversários. Não que quem está o substituindo não consiga ir bem, como por exemplo, geralmente é o Guinegão. Guinegão deu conta do recado por diversas vezes e para mim, sinceramente, o Dorival acabou até cortando esse bom momento do nosso jovem atacante. Só que o Yuri Alberto, ele acaba se tornando imprevisível. Os adversários sabem que de repente é um Yuri Alberto que está mal e tem 2 oportunidades e marca 2 gols. Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, no jogo de ida, ele teve a oportunidade de um passe e deixou o Memphis sem condições de fazer o gol. Então, ao meu ponto de vista, é preocupante essa possibilidade do Yuri Alberto não jogar. Sinceramente, eu acho que vai ser muito difícil ele ter condições. Claro, vamos torcer para que de repente ele consiga ter uma evolução nesses próximos dias. Se não tiver condições, aí o Dorival terá 2 opções. Ou coloca o Vitinho, de repente, para ter uma equipe mais leve, com flutuação, ou coloca o Guinegão. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, que acabou surpreendendo
após a vitória do Corinthians contra o Cruzeiro no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Timão foi até Belo Horizonte na noite da quarta-feira, dia 10 de dezembro, e o Corinthians simplesmente arrancou uma vitória jogando fora de casa contra uma das principais equipes do futebol brasileiro, a equipe do Cruzeiro. Um jogo à base de muitas desconfianças, porque o Corinthians, algumas semanas atrás, havia ido até o mesmo Mineirão contra o próprio Cruzeiro e naquela ocasião tomamos uma goleada, perdemos por 3-0, mas na noite da quarta-feira, dia 10, foi tudo diferente, vencemos por 1-0, gol do Memphis e um belo gol do atacante holandês, que sabemos que vem sendo criticado por boa parte dos corintianos e também a imprensa acaba se aproveitando e fazendo críticas ao atacante. Depois do jogo, ainda na beira do gramado, o Memphis, que marcou o gol da vitória, um gol importantíssimo, foi falar com a reportagem de beira de campo. Ele recebeu uma pergunta em inglês, surpreendeu e respondeu em português as seguintes palavras, tratando que foi um jogo muito difícil e o Corinthians conseguiu controlar. Primeira parte, muito importante. Um jogo difícil, controle de jogo difícil, porque o Cruzeiro é um time bom. Ganhar com um gol, zagueiros muito concentrados. Agora é relaxar, descansar, recuperar e preparar para o próximo jogo. O Memphis, que acabou surpreendendo a todos pelo fato de ter recebido a pergunta em inglês e respondido em português, acabou sendo o principal nome do Corinthians na noite de vitória no Mineirão, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A minha opinião quanto ao Memphis é a seguinte: primeiramente, eu estava acompanhando, me surpreendi quando ele respondeu em português. Ele que, depois da vitória contra o Grêmio, no início do mês de novembro, que ele marcou um gol de pênalti, ele também arriscou ali algumas palavras em português, respondendo na zona mista, mas ontem, sinceramente, eu acabei me surpreendendo e todos acabaram surpreendendo pela forma espontânea e natural que ele acabou dando a resposta. Enfim, é um jogador que ainda tem muito o que provar, principalmente nesse ano de 2025, quando chegou no ano passado com uma importância gigantesca. Nesse ano, sabemos todos os problemas que aconteceram com o Memphis, mas é um jogador que está aparecendo em um momento decisivo, em um momento determinante da temporada. Corinthians, que estamos a um passo da grande final da Copa do Brasil. Temos uma vantagem. Claro, é saber se aproveitar da vantagem. Será um jogo difícil, o jogo da volta. O Corinthians vai ter que ter um controle muito grande, principalmente visando euforia e tudo mais. Só que o Corinthians deu um passo importantíssimo. E na questão de importantíssimo, para esse grande passo, o Memphis, sinceramente, para mim, foi o principal nome em campo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o treinador Dorival Júnior, que acabou calando a mídia esportiva e ainda por cima acabou entrando para a história do Corinthians na Copa do Brasil, e eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Dorival Júnior absolutamente que vive momento de pressão dentro do Corinthians, principalmente depois do Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians terminou a competição na 13ª colocação. Muitas críticas, principalmente para os lados do Dorival Júnior, Fabinho Soldado, e o Corinthians foi para o primeiro jogo de semifinal de Copa do Brasil, com muitos desconfiando, principalmente de como que o Dorival, qual seria a estratégia do Dorival para neutralizar a equipe do Cruzeiro e que o Corinthians não saísse desclassificado do Mineirão. Muitos acreditavam que o Cruzeiro já poderia sair do Mineirão classificado, por exemplo, se tivesse feito nesse primeiro jogo o que fez algumas semanas atrás pelo Campeonato Brasileiro, quando eles nos venceram por 3-0. Então, um Corinthians à base de muitas desconfianças para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. E aconteceu a surpresa.
muitos tratando até como inacreditável pela rápida recuperação que o Corinthians teve. O Corinthians fez um jogo seguro, neutralizando o adversário. Conseguimos a vitória por 1-0, gol do Memphis, com o Dorival Júnior sendo fundamental nesse primeiro jogo que aconteceu em Belo Horizonte. Essa vitória contra a equipe do Cruzeiro por 1-0, além de ter proporcionado ao Corinthians um grande passo, uma boa vantagem para o jogo da volta, um grande passo para irmos até a final da Copa do Brasil, acabou sendo histórico para o clube. Dorival, sob os comandos do Dorival, o Corinthians entrou para a história. Agora o Corinthians é o maior recordista de jogos de invencibilidade sem tomar gols na competição. O Corinthians completou, na noite da quarta-feira, dia 10 de dezembro, 8 jogos seguidos sem perder e sem tomar gol na Copa do Brasil. Maior recorde desde o início da competição. Lembrando que nesse ano de 2025 são 7 jogos sob os comandos do Dorival. E no ano passado, quando empatamos em 0-0 contra o Flamengo, infelizmente aquele jogo acabamos eliminados da competição, mas aquele jogo também conta. Então, o Dorival, além de ter calado a imprensa, porque a maioria, 99%, cravavam a vitória da equipe do Cruzeiro, ainda por cima acabou fazendo história, entrando para a história do Corinthians. Agora, o Corinthians, sob os comandos do Dorival, é o recordista sem perder e sem tomar gols na Copa do Brasil. 8 jogos consecutivos. A minha opinião, quanto ao Dorival ter calado a mídia, calado a imprensa e ter feito história sobre o comando do Corinthians é a seguinte: absolutamente, que ainda não tem nada a ganho, não adianta nada, por exemplo, você consegue uma vantagem no primeiro jogo e aí o jogo da volta dentro de casa, você não consegue ter uma estratégia eficiente. Então o Corinthians deu um primeiro grande passo, e esse primeiro grande passo teve uma grande participação do Dorival. Taticamente falando, o Dorival foi perfeito, ele deu um nó tático. Inacreditável para muitos o que ele fez. O Dorival, ele fez o simples. Ele montou um losango com 2 volantes encarregados da marcação, volantes de pegada, Maicon e o Martínez, colocando o André Carrilho sendo fundamental na primeira transição, tanto é que o Carrilho, por diversas vezes, ele ia até o campo de defesa para buscar a jogada, deixando um Breno Bidon com liberdade ofensiva e na questão defensiva, fechando espaços. Por quê? Porque o Bidon, na questão física, ele não vai levar vantagem. Com um Cruzeiro muito intenso, o Dorival neutralizou os principais pontos do Cruzeiro, dentre eles Matheus Pereira, o principal armador da equipe, Christian, Caio Jorge, muito bem marcado. E foi assim que o Corinthians conseguiu construir uma vantagem nesse primeiro jogo. Fundamental a estratégia do Dorival. Funcionou tão bem que o primeiro gol do Corinthians aconteceu por um Bidon tendo liberdade ofensiva. É um jogador que eu sempre falo para vocês que tem recursos. O Bidon recebe uma bola do Bidu e um baita de um lançamento para o Carrilho, que veio de trás, que cruza, o Yuri ajeita e o Memphis acaba marcando o gol. Um gol de treinamento, um gol de trabalho, um gol de reflexo do que o treinador faz. Então, inacreditável para muitos a rápida recuperação que o Corinthians teve desde domingo. Inacreditável a forma ao qual o Corinthians neutralizou a equipe do Cruzeiro. E o Dorival entrou para a história. Entrou para a história em números na Copa do Brasil. 8 jogos sem perder, sem tomar gol. 7 sob os comandos do Dorival. Então, Dorival calou a mídia, maioria dizendo que o Corinthians ia perder até de goleada para o Cruzeiro. E ainda por cima, acabou fazendo história. Agora, é o que eu disse, não vai adiantar nada se não tiver uma bela estratégia para o jogo da volta. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês
acham sobre o Yuri Alberto? Acreditam que ele vai conseguir se recuperar? Estará à disposição para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil? E quanto ao Memphis, falando em português, marcando o gol da vitória, o que vocês acham? Será que agora teremos o Memphis que todos nós queremos no timão? E quanto ao Dorival, entrando para a história, 8 jogos o Corinthians sem tomar gols na Copa do Brasil de invencibilidade, 7 sob o comando do Dorival e o Dorival calando a imprensa, surpreendendo pela forma ao qual neutralizou o adversário. Será que agora o Dorival terá tranquilidade para trabalhar? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço. E vai, Corinthians!